Eu converso agora com o pneumologista Antônio Roberto Sandoval Barbosa, que vai falar com a gente a respeito da umidade elevada do ar e o risco de agravamento de doenças respiratórias. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Doutor, quais os principais problemas causados pela umidade? Nós temos um problema no inverno, a seca danada, né? E essa seca resseca as mucosas, facilita quadro de infecções respiratórias, sinusites, bronquites, pneumonias e também agravamento de alergia. E na nossa época agora de chuva, que é a época das águas, nesses últimos anos estão chovendo mais do que nos anos anteriores, e isso começa a aumentar muito a umidade relativa do ar, que também é ruim. E começa a dar umidade em paredes, em armários, em livros. Criação de mofo. E cria esse mofo, né, o bolor, que nada mais é que são colônias de fungos. E isso é muito prejudicial quando inalado para a pessoa. E quais são os prejuízos à saúde que o mofo provoca, né, que esse bolor provoca? Então, o mofo ele provoca o agravamento de problemas alérgicos, principalmente dos olhos, né, a conjuntivite alérgica, rinite alérgica e asma. Mas o mofo também ele causa uma doença muito grave no aparelho respiratório. A pessoa inala esse esporo desses fungos e deposita no pulmão, e o organismo vai combater, ele não reconhece e reconhece o pulmão como se fosse um órgão invasor. Então começa a agredir o pulmão e causa uma pneumonia chamada pneumonia por hipersensibilidade. É uma pneumonia totalmente diferente dessas pneumonias bacterianas ou pneumonia virais. É uma pneumonia por hipersensibilidade que o organismo tem ao mofo. Não são todas as pessoas que têm essa hipersensibilidade. E é mais grave, doutor, do que os outros tipos de pneumonia? Ela é mais grave porque ela compromete a parte intersticial do pulmão, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então esses pacientes com a exposição por prolongada, ele começa a apresentar falta de ar, começa a apresentar tosse seca e às vezes acha que é um processo inalérgico e deixa o quadro prorrogando, não trata a causa que está lá dentro da casa dele. Isso pode levar o paciente à insuficiência respiratória e até à morte. Nossa, e é difícil diagnosticar essa doença? É um diagnóstico difícil, porque tem várias doenças que levam o aspecto radiológico ou tomográfico dessa doença. E os sintomas também são parecidos, digamos assim, os sintomas são parecidos, doenças, como dispneia, qualquer doença dá dispneia, tosse, e muitas vezes o diagnóstico é feito por biópsia. Nossa. Do pulmão, e quando o médico às vezes consegue, no interrogatório do paciente, pergunta se tem passarinhos em casa, se tem áreas com mofo dentro de casa, e aí quando a afirmativa o paciente diz que sim, aí você tem que pensar principalmente nessa doença. Certo. Agora, em relação aos sintomas, não há nada de diferente em relação aos outros tipos de pneumonia? Não, é uma dispneia progressiva e pode ir agravando com a continuação do contato, tanto com as fezes do passarinho, que é uma proteína que tem nas fezes do passarinho que causa a hipersensibilidade no pulmão. E a mesma coisa em relação ao bolor, né? É a mesma coisa em relação ao bolor. Certo. Doutor, como se prevenir e proteger de todos esses problemas aí respiratórios? Bom, primeiro a gente tem que... a casa tem que ser muito bem arejada, é difícil até, às vezes não tem nem sol, mas deixar os cômodos abertos, evitar de plantar árvores ou plantas encostadas em paredes que vão dar para o interior da casa, manter os armários abertos, arrumar calhas onde possivelmente pode causar infiltração na parede e também propiciar o aparecimento do mofo. E uma vez o mofo instalado, o que a gente recomenda é que a parede seja pintada, mesmo que seja a cal mesmo, e fazer limpeza das áreas afetadas com vinagre e com água sanitária. Você pode diluir 1:1 ou 1:5, uma medida de quiboa e uma medida de água, ou uma medida de quiboa e 5 de água. Certo. E você remove isso com um pano, secando esse local, pode secar até com secador de cabelo. E você colocando também giz dentro do guarda-roupa ou o próprio carvão, ele também tira um pouco aquele cheiro do mofo.
Certo, doutor. Agora, em relação às pessoas que já têm problemas de alergia, e o problema é maior ainda, né? Então, esses pacientes é que tem que ficar mais atento, mais alerta. E se está tendo algum agravamento da doença, porque hoje a asma e a rinite alérgica, com todos os medicamentos que nós temos, a gente tem um controle muito adequado desse paciente. Então, diferente de 10 anos atrás, que tinha poucas medicações para asma, então o paciente tinha asma e vivia tendo crises frequentes. Hoje, o paciente asmático, ele passa anos sem desencadear um broncoespasmo, a rinite alérgica passa meses sem ter espirro, sem ter congestão nasal, graças a esses tratamentos novos e essas drogas novas que saíram. Mas quando o paciente está tendo algum sinal de descompensação do quadro, a gente tem que pesquisar e pensar nessa possibilidade do mofo. Certo. O senhor falou uma coisa interessante em relação ao mofo, que é a limpeza, né? Evidentemente, a limpeza é importante, acho que para todos os campos da saúde, né? Exatamente. Mas há algum tipo de vacina que ajuda a evitar esses problemas respiratórios causados pelo mofo? Então, existe sim. Existe uma vacina para alergia, né? Que ela pode ser polivalente para vários fatores ou pode ser específicas. Essa vacina, ela não cura a alergia, porque a alergia é uma doença genética, ela está no sangue. E a pessoa pode já nascer e manifestar as alergias logo quando nasce, na fase da adolescência, na fase adulta, às vezes na terceira idade. Mas é uma doença que já está no organismo. E essa vacina, ela hipossensibiliza o paciente, ela deixa o paciente mais sensível, menos sensível ao alergeno e mais resistente a uma crise alérgica. E quem deve tomar essa vacina, doutor? Essa vacina, todo paciente alérgico, existe algum protocolo, a gente dosa os anticorpos da alergia, tem uma imunoglobulina no sangue chamada imunoglobulina E. Então, quando o paciente tem sintomas alérgicos, e esses sintomas são frequentes, e tem uma imunoglobulina E alterada, ou tem uma imunoglobulina E específica, que nós chamamos de RAST, que nada mais que seria um teste alérgico específico que é feito pelo sangue. Se o paciente tem um RAST positivo ou tem uma imunoglobulina E total aumentada, tem indicação de fazer o tratamento com a vacina e a resposta é excelente. Viu? Tá certo. Doutor, e todas essas doenças podem ser prevenidas, né? As pessoas podem aí tomar cuidados. Eu gostaria que o senhor repetisse, para a gente finalizar, algumas dicas para as pessoas se protegerem desses problemas aí causados pela umidade elevada do ar. Não, como eu já disse, a coisa principal é você manter o imóvel arejado, né? E evitar infiltrações em paredes, os armários que tiverem contato com paredes abertas, paredes úmidas, tem que ter uma vigilância total, porque às vezes o armário fica fechado muito tempo e a pessoa, aquele quartinho do fundo, a gente abre, sente aquele cheiro horrível que já começa a pinicar o nariz. Então isso aí tem que ter um certo cuidado, e o paciente que é alérgico, tem rinite, asma ou conjuntivite alérgica, não deve entrar nesses ambientes. Doutor, e em relação às roupas, né? Isso me ocorreu agora, as roupas não secam, é muito difícil, né? Porque chove o tempo inteiro. Tem que tomar cuidado também para evitar usar roupa Exatamente, evitar de guardar úmida. A roupa úmida. Só coloca a roupa dentro do armário a hora que ela estiver realmente totalmente seca. E é conveniente secar no ferro ou não? É preciso que ela seque no tempo mesmo? Tem que secar no tempo, porque o ferro, por mais que ela esquente, mas se ela estiver muito úmida, ela não vai conseguir tirar totalmente a umidade, né? Correto. Então passe a roupa e deixa secando ao tempo mesmo, e a hora que ela estiver seca, guarda, porque senão você vai levar toda essa umidade para dentro do teu armário e aí propiciar o crescimento desse mofo. As secadoras elétricas também é uma opção? Ajuda muito. Ajuda, né? Então tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Até mais. Obrigado, Alessandra.